Pois bem, vamos falar sobre saúde ainda, saúde pública. A Secretaria de Saúde de Birigui está fazendo um apelo para os moradores para que eles deixem os agentes de saúde entrarem nas residências, pessoal. Porque o foco é eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, mas tem gente que não está deixando. Priscila Andrade está na cidade para conversar com a gente certinho e trazer as informações. Essa negação, Priscila, coloca em risco a questão do quê? Do combate ao mosquito Aedes aegypti, minha amiga. Boa tarde. Falou tudo. Muito boa tarde para você, casa. Boa tarde para todo mundo. A gente se apresentou agora na rua, onde a gente fez nossa primeira entrada, mas agora a gente resolveu bater na porta e chegar aqui na divisão da vigilância em Birigui. Quando você falou que o trabalho fica afetado por conta do medo das pessoas que, com toda razão, precisaram se adaptar em função da pandemia, há também um efeito sobre o trabalho dos agentes que trabalham fazendo a coleta e aquela averiguação constante sobre os casos de dengue em Birigui. O que acontece é que os moradores estão recusando a entrada desses profissionais. E como é que isso impacta diretamente no trabalho deles? É com o João Paulo Salatino, chefe da divisão, que vai explicar para a gente. Eu já vou pedir até para você mostrar um pouquinho o quadro que você está vendo, pessoal de casa, já devia estar totalmente sinalizado. Por que isso não acontece? Porque a falta de acesso à casa das pessoas faz com que prejudique a coleta de dados, não é isso, João? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, né? Nós estamos do início do ano até hoje com 2.000 notificações, 600 casos positivos. Esse mapa mostra para nós os números, onde estão pontuados são os casos de notificações e positivos, para a gente ter um padrão de trabalho em torno deles, fazer mutirões e arrastões de retirada de recipientes. Esses dados que a gente está vendo agora é um compilado de janeiro até agora, até segunda-feira passada. Até segunda-feira. Se fosse comparado com o ano passado, esse quadro aqui estava repleto, não tinha nem mais espaço para furar, não é? Exatamente. O ano passado não tinha onde pôr o alfinete nesse quadro. Esse ano a gente estamos no período epidêmico, que iniciou agora, começou o início das chuvas. Então tende a ter risco aumento dos casos de dengue no município, mas como vocês podem ver, ainda estamos tranquilos nesse momento. Mas assim, a gente continua tendo os trabalhos, os mutirões, os bloqueios do BCC para tentar prevenir essa possível aumento de número de casos. Pois bem, para o pessoal de casa ficar tranquilo, o agente comunitário, o agente de saúde que vai bater na porta da senhora, do senhor, é praticamente como o senhor Roberto, que trabalha há mais de 5 anos. Ele vai vir uniformizado, ele tem a bolsa, ele tem um crachá, usa máscara, não é, senhor Roberto? Ele vai estar munido também de álcool em gel na bolsa, ele vai ter também luva. Ou seja, até o distanciamento é respeitado, inclusive na hora de fazer a coleta, porque o agente ele não vai entrar nos cômodos da casa. O trabalho é feito no quintal, ou seja, extraterritorial, não é isso, seu João? Os trabalhos agora estão sendo feitos só domiciliar, não está tendo o intradomiciliar, então o agente de endemias e o de saúde só faz o serviço em torno da casa. O que eu venho pedir à população é que nesse momento de quarentena, que todos estão em casa, façam o seu dever, olhem recipientes dentro de casa, rales externos, debaixo de geladeiras, ajudem a nós também com o trabalho contra a dengue. Muito obrigada. Ou seja, não fique esperando só a chegada do pessoal que faz essa força-tarefa. Faça a sua parte também. Nada de criadores contra o mosquito da dengue, em casa. Exatamente isso. É aquela lição de casa que a gente tem que fazer constantemente, Priscila. E a gente vai reforçando sempre. Porque em ano com pandemia de coronavírus, todo mundo acabou falando, o mosquito da dengue não está nem aí. Pelo contrário, continua agindo, continua se proliferando, se reproduzindo, né? E tem que ficar atento, Priscila, àqueles locais que a gente nem imagina. Por exemplo, a cumbuquinha de água do cachorro. Também pode ser um problema. Se você não lavar com frequência, se você não fizer a troca da água, pode ser um problemaço. Sabe aquele banheirinho que tem no fundo, né, edícula da sua casa, que você vai lá de vez em quando? Ou aquele quartinho que é de tranqueira, mas tem um banheiro? Se não tiver com vaso sanitário também com tampa baixada, ou com água sanitária, cloro, enfim, sabão e pó na água, pode ser um problema danado também. Eu sei que o Jojo é tratado que nem rei, mas todo caso você sempre troca a aguinha dele para não ter problema no potinho, né, Priscila? Fala a verdade. Eu troco mesmo, ainda mais que foram eles que me ensinaram que quando a água fica muito tempo, ela cria um limo.
E aquilo ali, ela cria uma camada e o mosquito vai lá e coloca os ovinhos. Eu que não vou deixar o Jojo ficar ali com os ovinhos, não. É toda hora tá limpando. É isso e agora aí. que tem que ficar multiplicando os potinhos de água. É isso aí, Priscila. Obrigado, viu, pelas informações, por trazer esse detalhe importante. A gente usou Birigui como exemplo, mas são recomendações que valem aí para toda a nossa região.